Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre contorno. Vamos falar um pouquinho sobre maquiagem. Fazer ou não fazer o contorno? Eu vou dar minha opinião pra vocês do que eu acho. Se você quer saber, ficou curioso, é só assistir comigo esse vídeo. Vamos lá? Então, a minha opinião sobre o contorno ela é um pouco controversa, porque eu sempre acho que se você quer fazer o contorno, você tem que primeiro saber fazer um contorno. E muita gente tem se metido a fazer contorno, seguindo aí as celebridades que se contornam todas, afina o nariz, emagrece o rosto, diminui a testa e vai fazendo. Só que no fim é assim, as pessoas têm que entender que o segredo de um bom contorno é esse contorno não aparecer. Eu até trouxe uma amiga minha aqui, vou usar ela como exemplo de como não fazer um contorno. O que é legal não fazer para não sair por aí uma palhacinha, tá? Que é Sabrina. Sabrina vai ajudar a gente a explicar. A Sabrina é uma pessoa sem contorno. Embora ela já tenha tudo definidinho, maçã do rosto, mandíbula e tal. A Sabrina tem um rosto tido como um rosto perfeito. Então eu vou ensinar pra vocês assim, na Sabrina, o que não fazer. E ela é a que vai ajudar a gente pra fazer isso, tá? E o que a gente usa pra fazer o contorno, então eu vou também mostrar as possibilidades de produtos que se usa pra isso. Você pode usar o contorno um pó, de preferência um pó frio, que não tenha brilho. Quando eu digo frio, ele pode ser um marrom mais assim, menos quente, né? Menos amarelado, menos alaranjado. Você pode usar as paletinhas de corretivo ou de cores diferentes para fazer esse contorno. Você pode usar para iluminar um iluminador líquido, como esse, por exemplo. O pó mais escuro, o tom da sua pele, como a gente vai fazer na Sabrina, eu escolhi as cores para ela. E o iluminador. O contorno consiste em escurecer para afinar e iluminar para aumentar. Então isso é o que é o contorno, tá? Então, teoricamente, e também tem esse tipo, o iluminador em pó também, que é um pozinho bem brilhante para dar aquele glow onde você quer aumentar, tá bom? Tem essa paleta aqui também, acho que eu já até mostrei essa paleta em vídeo, que ela já é feita com tudo certinho, e os blushes também aqui. Eu vou usar na Sabrina essa paleta aqui, com essa cor aqui mais quentinha não, mais fria. Vou usar essa paleta aqui e vou depois usar esse iluminador aqui para ressaltar onde a gente quer aumentar. Vamos lá, o que não fazer num contorno? Contorno é assim, o ideal seria você usar realmente a paleta, a cor mais fria da paleta, que seria essa daqui, que é a cor natural, a cor do sombreado assim da gente. A gente já tem uma sombra natural, então o ideal é você usar uma cor mais fria. A cor mais quente, que seria essa aqui, não é só porque é um pouquinho mais escura. Então eu vou usar esse pincel aqui. Você pode também usar várias outras possibilidades. Esse pincel de bolinha também funciona bem. Um pincel menor também funciona bem, desde que você saiba esfumar o máximo possível. Mas hoje eu vou usar esse pincel aqui, que é um pincel que eu já mostrei em outro vídeo, que é um pincel oval. E ele tá muito famoso aqui no YouTube e na internet, então vou trabalhar com ele para vocês verem como ele funciona num rosto. Bom, contorno mal feito. O que é um contorno mal feito? É um contorno onde a pessoa vai marcar onde deve, mas não esfuma. O ideal é que você marque. Isso não pode ficar aparente num contorno. É meio óbvio até falar disso, mas parece que as pessoas não têm essa consciência. O nariz, as pessoas costumam fazer bastante contorno de nariz. Então pega e marca, escurece, faz um risco no nariz. Então assim, os contornos eles não podem aparecer. Então o pessoal faz sempre um contorno onde deve, só que do jeito errado. O segredo aqui nos contornos onde você não deve fazer uma coisa tão aparente é esfumar. Você tem que esfumar ao máximo esse contorno se você quer fazer um contorno, se você quer se atrever a fazer um contorno, mas assim, nunca fez. Eu acho que primeiro que se você nunca fez, você deve treinar muito antes de sair de casa para se sentir confiante e sair contornado e não sair assim, que nem um patati patatá igual Sabrina.
certo? O iluminador, ele entra onde? Ele entra nos pontos mais altos. Então ele vai entrar aqui na têmpora, você pode aplicar, olha o glow que já deu, gente. Então, você pode aplicar na têmpora, um pouquinho aqui acima da têmpora, e você também pode aplicar abaixo da sobrancelha, no arco do cupido, um pouquinho no queixo. Tá ficando visível? Mais ou menos, né? E muita gente gosta de aplicar aqui também na pontezinha do nariz. Só que assim, menos é mais nesses casos. O ideal é que você faça toda essa aplicação do contorno e isso se misture, né? Então muita gente acaba fazendo um contorno que tá no lugar do blush, o contorno que não tá no lugar certo. Então vamos lá, o segredo nisso tudo é esfumar até isso sumir. Como eu exagerei aqui, eu não vou conseguir esfumar a Sabrina suficiente para esse contorno ficar tipo natural, né? Parece que ela levou uma chinelada, ou então passamos Nutella na cara de Sabrina. Então do lado de cá eu vou fazer da forma correta para vocês entenderem como faz e como pode ficar aparente. Tudo bem, gente, ela é de borracha, né, Sabrina? Ela é de borracha, então para ela tá tudo muito demais, mas eu vou tentar fazer aqui da forma mais suave possível para vocês perceberem o porquê que é tão necessário fazer um contorno tão sutil e tão suave, usando a cor certa, usando tudo certinho para um contorno. Vou fazer com esse pincel e vou usar a cor correta, que é uma cor mais fria. Então você vai fazer esse contorno, o pincel de preferência sempre na ponta do pincel você segura e você vai fazer esse contorno muito discreto, é do menos pro mais. É possível? É possível, ó. E aí você vai esfumando isso o máximo que você conseguir. Então o contorno ele é simplesmente um sombreado, entende a diferença disso para isso? Isso é um sombreado e até tá um pouco demais no vídeo, então podia ser até um pouco menos. Se você exagerou, pega um pincel limpo, por exemplo, como esse, e vai esfumar em cima do que você exagerou. E tira com um pincel limpo, certo? Ó, já melhorou um pouco mais. Então você pode fazer esse contorno aqui abaixo da maçã do rosto, desenhar a mandíbula aqui também, isso ajuda a dar uma profundidade para aquela papadinha dupla. Você pode até descer um pouquinho para o pescoço, isso ajuda a alongar o pescoço. Sim, você pode escurecer um pouquinho a raiz do cabelo, desde que você não tenha uma testa tão pequena, que no caso é o caso da Sabrina, que tem uma testa normal, né? Está vendo que é muito sutil, tanto aqui como aqui como aqui? Se você quiser dar uma enfatizada maior no brilho, que nem aqui, que eu usei bastante iluminador, eu apliquei com o dedo, você também pode aplicar com o dedo, mas eu vou aplicar com esse pincel vassourinha aqui, que eu acho que é o melhor para aplicar o iluminador no caso do contorno, tá? Você aplica nos lugares corretos e o brilho vai ser sempre muito mais discreto do que se você aplica com o dedo ou com... O dedo é bacana aplicar se você já sabe fazer, você tem um controle, você tá vendo? O brilho que você consegue, mesmo só com pouquíssimo produto, no lugar certo, você aplica aqui, um pouquinho no queixo, no arco do cupido aqui. Sim, você pode aplicar um pouquinho no nariz, mas não demais. Na pontinha do nariz, às vezes se a sua pontinha do nariz não é caída, aplica um pouquinho aqui, que isso ajuda a dar uma sensação de arrebitadinho. Nunca aplica na testa o iluminador e evita aplicar na bochecha o iluminador, porque a bochecha é o lugar onde você vai aplicar o que, minha gente? O que? Você vai aplicar o blush, entendeu? Eu não vou falar de blush nesse vídeo, então por isso eu não vou aplicar o blush. A diferença do errado pro certo, errado, certo, onde tudo é bem esfumado. Ainda tá marcado aqui, até porque ela é de borracha, minha gente. Então você aplica e depois você não consegue tirar. Mas é isso pra menos, tá? De qualquer forma, tá aqui. A minha opinião sobre o contorno é assim. O contorno é uma coisa excelente pra você fazer, desde que você saiba fazer e desde que você
Não exagere, menos é mais no contorno. Existem algumas marcas hoje no mercado que não tem produtos para contorno, que não é que não são a favor do contorno, não são a favor de você modificar o seu formato de rosto com os contornos, que é o que as pessoas andam fazendo muito por aqui, mudando por aqui, pelo mundo, né? As maquiagens, elas estão transformando as pessoas em outras pessoas. Então assim, por isso que algumas marcas como Bobbi Brown, existe um burburinho aqui na internet, nas marcas de maquiagem sobre o exagero do contorno. Eu particularmente não gosto de um contorno exagerado, estilo Kardashian, mas assim, se bem feito por um profissional, se você aprende a contornar o seu rosto do jeito certo, eu acho que vale a pena sim o contorno. Por que não, né? Eu acho que o contorno pode ser usado em qualquer lugar, qualquer hora do dia, qualquer lugar, qualquer evento que você for, desde que você saiba fazer, certo? Se você tem alguma dúvida sobre contorno ou sobre maquiagem, qualquer outra coisa, pode deixar os comentários aqui embaixo, que se eu souber eu respondo pra vocês. E não esquece de dar um joinha nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Qualquer dúvida maior, deixa o comentário aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!